Os indicadores de segurança pública do Brasil, pelo menos dos últimos 30 anos, apontam que a crise não é momentânea, a crise não é circunstancial. A segurança pública no Brasil vem enfrentando uma crise estrutural, persistente, consistente, e a despeito de todas as indicações, críticas, estudos, pesquisas, inclusive por parte da universidade, os governos têm sido relutantes em adotar medidas mais estruturais e mais profundas para a reforma da segurança pública. Há uma mistificação, uma mistificação autoritária em relação à segurança pública que diz respeito à ideia, evidentemente sem base científica, de que uma intervenção militar momentânea, com base simplesmente em aumento de efetivo de policiais nas ruas, possa ser efetiva no combate à violência. O caso do Rio de Janeiro, conforme os relatórios apresentados nos últimos dias, nas últimas 2 semanas pelo menos, apontam claramente nessa direção. Os homicídios dolosos aumentaram nesses últimos 6 meses, a violência policial aumentou 50%, os únicos indicadores que tiveram uma redução foram os indicadores sobre furto e roubos de veículos. O fato concreto é que a crise permanece no Rio de Janeiro, a intervenção é uma intervenção que, na verdade, provoca violações de direitos humanos, já que, na verdade, o que ocorre é uma perseguição, um isolamento e uma ocupação dos bairros periféricos, sobretudo nos morros do Rio de Janeiro, partindo daquele pressuposto equivocado que combate a violência, e políticas de segurança pública significam um combate direto, com armas, contra o suposto agressor, contra o suposto inimigo interno, no caso, o traficante de drogas. Sabemos que o tráfico de drogas é um crime organizado transnacional, e para o combate desse tipo de crime é preciso estratégias, inteligência e atividades de segurança pública, sobretudo no caráter preventivo, no sentido de evitar que os jovens se envolvam com o crime, para evitar os mecanismos de lavagem de dinheiro e, evidentemente, para evitar o contrabando de armas. Uma intervenção militar momentânea, de caráter político, não afeta este tipo de problema, na sua raiz, não pega o problema na sua raiz, apenas coloca a comunidade em estado de sítio, sobretudo a comunidade periférica, aquela evidentemente que não tem instrumentos para se defender, nem contra os criminosos, nem contra a intervenção atrabiliária do Estado. Evidentemente, um quadro de política de segurança pública como nós temos no Brasil, que persiste em investir, sobretudo no combate ao criminoso de rua, ao invés de investir pesadamente em inteligência policial, em sistemas de vigilância, em sistemas de informação e, sobretudo, em accountability por parte da polícia, enquanto isso não ocorrer, nós vamos continuar vendo as repetições cotidianas de atitudes violentas por parte da polícia, um aumento de insegurança por parte da população de uma forma geral, sobretudo nas periferias, e um aumento assustadoramente extraordinário das taxas de encarceramento. É claro que isso reflete uma crise estrutural do sistema, mas também reflete uma crise da própria política. A segurança pública não pode ser atrelada a interesses políticos partidários. A segurança pública é uma política pública e, nesse sentido, ela deve ser permanente e deve atender os interesses públicos de uma forma geral. Neste sentido, um conjunto de iniciativas, sobretudo a militarização extrema da segurança pública, políticas que visam o aumento do efetivo da segurança pública ou que visam o armamento pesado por parte dos profissionais da segurança pública, é apenas uma das faces do problema e não é nem a face mais importante. A face mais importante de políticas de segurança pública diz respeito, de um lado, o controle do uso da força por parte da polícia,
De outro, melhorar as relações da polícia com a comunidade, para que a comunidade possa colaborar com as atividades policiais. Na situação atual, a comunidade ela se vê acuada, tem medo da polícia. E, de um outro lado, evidentemente, nós temos que investir pesadamente em sistemas de informação, em inteligência, para tentar, né, dar conta dos fatores que estão na causa profunda e estrutural da insegurança e da violência no Brasil. Sobretudo, a presença muito importante nos últimos anos do assim chamado crime organizado. Medidas de caráter, vamos dizer assim, imediatistas, né? Medidas de caráter populista, medidas de caráter midiático, já foram demonstradas que não são eficientes para o combate à violência e à criminalidade. Então, a criação de Ministério de Segurança Pública é apenas uma destas, né? Um desses foguetórios, um desses mecanismos que, na verdade, visa apenas ocultar o fato de que o poder público não tem apresentado políticas de segurança pública com seriedade, né? E políticas de segurança pública que efetivamente tenham a capacidade de mobilizar a sociedade no sentido de reduzir as altas taxas de criminalidade no Brasil, sobretudo no caso dos homicídios dolosos. O que o processo eleitoral recente pode demonstrar, na verdade, é exatamente a radicalização deste tipo de agenda que vem sendo criticado, né? Quer dizer, uma aposta dos candidatos, né? Isto é uma tendência que não é recente, mas ela pode se fortalecer no Brasil contemporâneo, no sentido de uma retomada das agendas conservadoras relacionadas à segurança pública. Ou seja, investir exatamente naquilo que deu errado. O nosso temor, o temor de quem acompanha esse tipo de área, né, que é a segurança pública, como nós fazemos a partir do Observatório de Segurança Pública da Unesp, cujo site está disponível, né, para as pessoas acessarem e verem que tipo de atividade nós realizamos. O que acontece é que, na maior parte das vezes, propostas midiáticas, propostas populistas, têm o apoio da população, né? Porque a população, evidentemente acuada, com medo em relação à insegurança, acha que medidas paliativas, medidas sensacionalistas, medidas midiáticas podem ter efeito. E não é verdade. Em todo lugar do mundo, nós sabemos claramente que a segurança pública é uma atividade permanente do Estado, é preciso regular, criar mecanismos, políticas, estabelecer metas, reduzir a violência da polícia e aumentar a transparência nas ações da segurança pública, sobretudo das instituições policiais.